as suas emoções, a sua mente, a sua vontade, o seu caráter, a estrutura da sua personalidade com as suas várias dimensões e o seu corpo como sendo o templo do Espírito Santo, ou seja, o homem como ser tricotomista que é convidado a bendizer o nome do Senhor. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Depois ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, aí nós vamos para o versículo 12 do Salmo 116, e vemos o salmista fazendo uma indagação, um questionamento, fazendo uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O salmista diz: ó minha alma, louva ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então a primeira coisa que eu vou dar a Deus, de acordo com esse texto e com o Salmo 103, é o meu louvor ao Senhor, é a minha atitude de adoração a Deus. A palavra louvar, há uma palavra no hebraico que é halal, que significa fazer barulho, expressar diante de Deus, gesticular, aplaudir, dançar, saltar, louvar entusiasticamente ao Senhor. Isto é simplesmente maravilhoso. E aí, quando eu falo em louvor ao Senhor, eu me lembro da situação em que viveu o salmista Davi, e ele a descreve no Salmo 40. Ele diz: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aí depois ele vai contar, no desenrolar desse salmo, que dimensão Deus se inclinou para ele para atendê-lo, e qual era a dimensão do seu sofrimento. Na versão corrigida ele diz: eu esperei com paciência. Na versão atualizada ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Então eu gosto desse contexto da versão corrigida, porque entra a questão da paciência, saber esperar em Deus com paciência. Alguém disse que a paciência é filha da tolerância, ela se manifesta com toda a naturalidade e sem o menor esforço quando a alma se desfaz de todos os ressentimentos. Tem que se aprender a esperar em Deus, ter calma, se sentar e esperar pelo tempo de Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então eu tenho que esperar que Deus haja e interfira em meu favor. E tenho que entender que muitas vezes eu quero apressar as coisas, eu quero que as coisas caminhem dentro da minha expectativa, dentro da minha perspectiva humana. Porém, o meu tempo chama-se Cronos. Eu estou aqui pregando para os irmãos, no entanto tem um relógio bem grande aqui à minha frente, e eu já me preocupo porque o tempo vai correndo, vai andando veloz, de uma forma acelerada. Mas a ideia bíblica de tempo de Deus é diferente da nossa. Deus é baseado pelo Kairos, se fundamenta em Kairos. O Kairos de Deus não limita a essa dimensão humana na qual nós estamos limitados. O passado e o futuro de Deus são o eterno presente. O meu dia de 24 horas, porém para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, eu tenho que aprender, tenho que descansar e aprender a esperar em Deus e esperar com paciência. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você está esperando receber de Deus, e não sei há quanto tempo você busca alguma coisa do Senhor, mas espere, porque aqueles que esperam no Senhor jamais se cansarão, jamais se abalarão, e com certeza sempre verão a
E foi o que aconteceu? Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Aí agora que eu quero destacar, pôs um novo cântico na minha boca. Amém. O hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Glória. E é que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Em primeiro lugar, eu vou dar um louvor, vou prestar o meu louvor e a minha adoração ao Senhor. Mas é necessário eu entender que o louvor que eu vou render a Deus não é um louvor qualquer, não é um louvor mecânico, não é um louvor projetado pura e simplesmente pela mente humana, não. Esse louvor que eu vou render a Deus é um cântico novo. Aleluia. Qual é a origem desse cântico novo? Esse cântico novo tem a sua origem no próprio Deus. Olha o que é que o Salmo 40 diz: Ele colocou na minha boca um novo cântico. Então tem a sua origem em Deus. E por que é que a Bíblia o chama de cântico novo? Será que ele é um novo cântico? Porque existe uma letra nova, porque tem uma música nova que ninguém conhece, talvez um ritmo que estava escondido, que estava envolto em mistério, reservado pelo Altíssimo e revelado exclusivamente para você? Não. Ele pode ser novo por causa da sua essência. Muitas vezes Deus pode colocar até um cântico bem conhecido, bem antigo na tua boca. Deus pode te levar na hora de dor a cantar um hino no nosso cenário que a gente nunca mais cantou. Ó, quão cego andei, perdido vaguei. É um hino que eu ouvi ainda quando criança, quando menino. Eu já ouvi esse cântico. Mas se Deus te der numa ocasião específica, numa situação de dor, ele se tornará novo, porque trará uma mensagem de Deus, uma mensagem rema, uma palavra específica de Deus para o teu coração, para um problema específico de tua vida. Deus pode usar o velho, ele pode usar o novo, e ele pode usar algo inédito, algo que nunca foi visto aqui na terra. Não importa se é o quão cego andei, ou se um hino cantar tu puderes nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Não importa se é um hino desse moderno que tem surgido agora, se é uma música que envolve rock, reggae, rap, ou tantos outros ritmos, não importa, porque todos os ritmos vêm de Deus, vêm do céu. Quem os deturpou foi o diabo, essa é a grande verdade. Não importa se é um cântico lento, suave, ou se é uma música acelerada, o importante é que se ele nasceu no coração de Deus, ele é novo em sua essência e trará um resultado tremendo em sua vida. É o próprio Deus quem coloca esse cântico novo em tua boca. Veja bem, esse cântico nasce em Deus. É colocado na boca do homem. O homem abre a sua boca e começa a louvar ao Senhor. Esse cântico volta para Deus. E como resultado dessa volta, Deus manda respostas. Nós vemos o resultado prático desse cântico na vida das pessoas. Então a gente vê que esse louvor que eu rendo a Deus, ele tem a sua origem no Criador. Ele coloca em minha boca. Eu pego esse cântico novo e elevo como incenso de adoração ao Criador. O Criador recebe de volta do céu e envia a resposta, trazendo um resultado bombástico na vida das pessoas. O salmista diz: muitos verão, ouvirão este cântico, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Aleluia! Então, meus queridos, eu devo render a Ele o meu louvor. Eu devo render a Ele a minha adoração. Eu devo dar a Ele o meu culto. E aí existe uma palavra para adoração, para louvor, para culto, que eu gosto muito de usá-la, que é
doxologia, que significa expressão máxima de louvor ao Criador. Quando é que eu devo louvar ao Senhor? Eu devo louvá-lo em todo o tempo. Eu devo louvá-lo em todas as ocasiões. Aqui na igreja, na reunião dos santos, eu devo louvar ao Senhor. Mas na intimidade do meu lar, na intimidade do meu quarto, na minha individualidade, eu devo louvar ao Senhor. Ao dirigir o meu automóvel, eu vou louvando ao Senhor. No meu trabalho, a minha alma tem uma atitude de louvor ao Senhor. Em meio às adversidades da vida, quando as dores se manifestam de forma intensa, quando as agruras são indescritíveis, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao caos, eu devo abrir a minha boca e adorar aquele que tem o controle absoluto de todas as coisas, sabendo que o meu louvor será utilizado como forma de reconhecer a sua soberania, como forma de reconhecer a sua grandeza e como uma forma de eu dizer: Deus, eu não estou entendendo as razões e nem os porquês dessas dificuldades, contudo eu te louvo, porque sei que tu estás assentado no trono, tens o controle da história da minha vida e tu me conduzirás em vitória, ou me levarás à vitória para o louvor da tua glória. Aplauda esse Deus. A segunda coisa que eu vou oferecer a esse Deus é o meu amor. Naturalmente que eu poderia colocar o amor em primeiro lugar, mas o amor, ele se encaixa bem em qualquer divisão dessa pregação. Porque o amor deve estar presente em todas as áreas, em todas as dimensões de nossa vida. E quando a gente fala em amor, eu olho para um grande personagem bíblico que eu admiro profundamente, que é o apóstolo Paulo. Um homem que deixou 13 epístolas escritas para a edificação da igreja. Mente fértil, um teólogo profundo, o maior teólogo de todos os tempos, um homem com a capacidade de raciocínio simplesmente impressionante, um filósofo sem nenhum questionamento, um homem que teve a capacidade de desenvolver um nível de relacionamento profundo com Deus e usou dunamis, dinamite, o poder do Espírito Santo, e somou a esse poder o seu conhecimento para nos transmitir ensinos de transcendental importância para a vida da igreja. Este homem dedicou toda a sua vida ao serviço do reino de Deus. Paulo, que foi um fariseu zeloso da lei de Moisés, que foi circuncidado ao 8º dia, que foi nascido através da tribo de Benjamim, que era zeloso, diz que formado aos pés de Gamaliel, afirmou que tinha todas as razões para se gloriar. No entanto, ele diz que resolveu abrir mão de toda a sua glória pessoal, de toda a sua grandeza, de todas as suas conquistas materiais. Ele abriu mão de tudo pela sublimidade do Senhor Jesus Cristo, seu Salvador. E depois que ele fez isso, esse homem foi perseguido, torturado, preso, foi apedrejado, arrastado em praça pública, tudo isso por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dentre as muitas cartas que ele escreveu, a que mais me impressiona é a segunda epístola que ele escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, que era pastor da igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. Porque a segunda epístola de Paulo a Timóteo me impressiona? Exatamente porque, quando Paulo a escreveu, ele se encontrava preso na cidade de Roma. Ele estava dominado ou sob a guarda dos soldados da guarda pretoriana, que eram os soldados mais fortes, mais experientes, os que
das algemas era colocada no braço de Paulo e a outra no braço de um soldado. Ele sabia que não mais escaparia da prisão. Ele sabia que os seus dias aqui na terra estavam contados. Ele sabia que seria morto, e seria morto de uma forma cruel, seria morto de uma forma bárbara. No entanto, o apóstolo Paulo não estava necessariamente preocupado com a sua vida. Ele estava preocupado com a vida do seu filho na fé, Timóteo, que era pastor de uma igreja que estava localizada numa cidade dominada pelo paganismo, pelo obscurantismo, pela cegueira espiritual, dominado pela filosofia, pelos grandes homens que se destacaram na área do conhecimento. Havia dentro da igreja vários questionamentos acerca da doutrina básica do cristianismo. Timóteo ainda era rejeitado pelo fato de ser jovem, e aí Paulo resolve escrever uma carta com o objetivo de motivar aquele jovem pastor. E eu fico impressionado com a disposição daquele homem, porque no contexto em que ele se encontrava, ele poderia estar completamente desanimado e até levar o seu filho na fé a uma situação de desânimo e de desesperança, mas não foi isso que ele fez. Ele escreveu uma carta motivadora. Paulo começa no capítulo 2 da sua segunda epístola a Timóteo dizendo: meu filho, eu sei que você está sofrendo, mas fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e participa das minhas aflições como um bom soldado de Cristo, porque nem um soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, porque o seu objetivo, o seu alvo, o seu anelo é agradar aquele que o alistou para a guerra. Seja como um lavrador que prepara a terra, o homem do campo que rega a terra, que prepara a terra, que fertiliza a terra, que põe a semente na terra e aguarda que venha a chuva para trazer vida e frutificação à sua lavoura. E ele é o primeiro a desfrutar dos benefícios. Seja como um atleta que corre em busca de uma coroa. Você é atleta de Cristo que busca uma coroa incorruptível. Meu filho, olhe para mim. Eu já estou sendo oferecido por libação e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas eu tenho certeza de uma coisa: é que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque é que Paulo considerava que o combate que ele tinha travado era bom, porque ele estava combatendo em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jeová Sabaote. Ele era motivado pela força do Onipotente, e ele teve condição de completar a carreira e guardou a sua fé. Por quê? Aí ele vai dizer: sofri açoites, prisões, naufrágios, injúrias, perseguições. Recebi 5 quarentenas de açoite menos uma, com um chicote chamado azorrague, que era feito de couro, que tinha chumbos e ossos pontiagudos amarrados. Cada chicotada, o meu corpo se rasgava, sulcos profundos se abriam, se faziam em meu corpo, em minha carne, e trago em meu próprio corpo as marcas do Senhor Jesus. Por que é que ele sofreu tudo isso? Com altruísmo, e ele considera o bom combate algo agradável, maravilhoso e bom, como ele já está dizendo. Por que é que ele conseguiu guardar a fé? Ele diz: porque o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me leva a tudo isso. Eu dou a Ele o meu amor. Eu dou a Ele realmente toda a estrutura das minhas emoções e muito mais. O amor que transcende as emoções. Quando eu não senti nada, quando aparentemente no mundo das minhas emoções eu senti que não amo, no mundo da minha vontade eu determino que vou trilhar esse
história de amor que é contada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. A Bíblia nos diz que Jesus fora convidado para participar de uma refeição na casa de um fariseu que era leproso, chamado Simão. E ao entrar naquele local, de repente uma mulher conseguiu burlar a segurança da casa de Simão e entrou sem ser convidada na sala, no local de refeição, na sala de jantar. E aquela mulher, a partir do versículo 36 de Lucas, capítulo 7, diz a Bíblia que aquela mulher, ao entrar, ela levava consigo um vaso de alabastro com unguento, ou seja, um perfume caríssimo para a realidade daquela época. E a Bíblia diz que ela prostra-se aos pés do Senhor Jesus e começa a chorar nos pés de Jesus, e ao mesmo tempo que regava os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela os enxugava com os seus próprios cabelos. A Bíblia diz que ela beijava os seus pés e ungia com unguento. Só que de repente, aquele fariseu começou a razoar consigo mesmo. Se este homem fosse profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que está ajoelhada aos seus pés, lhe beijando, porque é uma pecadora. Aí Jesus, conhecendo as intenções do coração de Simão, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Aí Simão diz: dize-a, mestre. Eu disse: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Agora veja bem, um denário era equivalente a um dia inteiro de trabalho forçado de um operário. Esse camarada devia 500 denários e o outro 50. Um devia uma quantia absurda e o outro, se comparado ao primeiro, devia uma quantia menor. Mas nenhum dos dois tinha com que pagar. E aquele credor perdoou a ambos. Aí Jesus pergunta para Simão: qual dos dois, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: Senhor, suponho que aquele a quem mais perdoou, aquele que mais devia e que recebeu perdão. Aí Jesus disse: tu julgastes bem, Simão. E voltando-se para a mulher, ele disse a Simão: vês esta mulher? Olha, Simão, eu entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Era costume na época você chegar na casa de uma pessoa no Oriente, era assim, e ele dava água para lavar os pés até devido à cidade, ser empoeirada naquele período era costume. Jesus disse: tu não me desse água para os pés, esta porém regou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Tu não me deste ósculo. Ósculo é a mesma coisa que beijo, aquele cumprimento normal entre os orientais. Tu não me beijaste. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher, com bálsamo, com unguento, com perfume caro, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, Simão, que perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Aleluia! O que é que eu vou dar ao Senhor? Eu vou dar a Ele o meu amor. Aleluia ao Senhor, oh glória. Eu vou dar a Ele todo o meu amor. Quem ama a Jesus tem prazer em servi-lo. Quem ama a Jesus tem prazer em agradá-lo. Quem ama a Jesus tem prazer em oferecer o seu melhor. Quem ama a Jesus vive em santificação e pureza. Quem ama a Jesus não tem prazer nas coisas
deste mundo, pois a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga: eu vou fazer a vontade de Deus. A terceira coisa que eu vou fazer, que eu vou dar a Ele, eu vou dar o meu serviço, eu vou prestar o meu serviço para Ele. Eu vou me envolver na sua obra. Eu vou ter prazer no trabalho do Senhor. Eu vou ter prazer em evangelizar, como muito bem foi realizado a peça nesta noite. Olhem, meus queridos irmãos, a igreja evangélica tem muitas vezes deixado de lado a obra da grande comissão. E isso tem me preocupado sobremaneira. É tanto que o ano passado nós desenvolvemos uma campanha na igreja cujo título era Adote uma Vida. E aí nós começamos a mostrar todo o processo de adoção de uma vida, o projeto que Deus foi delineando em nossa mente. Nós fomos apresentando à igreja e fomos motivando a igreja a realizar a obra da grande comissão. E aí depois nós começamos a dizer que muitas seitas que não têm os mesmos benefícios que nós temos estão desempenhando mais o papel de divulgar o seu trabalho do que nós como igreja. Veja bem, nós dizemos que somos um povo salvo e somos de fato, porque a Bíblia assim nos garante. Nós dizemos que temos o Espírito Santo e temos, porque a Bíblia assim nos garante. E o Espírito Santo é o agente que nos capacita a realizar a obra missionária. No entanto, nós nos acomodamos, nós nos trancamos dentro de quatro paredes, sim, porque é muito cômodo estarmos aqui, dentro de quatro paredes, nos alegrando, orando, gritando, saltando, falando em línguas, louvando ao Senhor, bendizendo ao nome do Senhor. Enquanto isso, muitas vezes o nosso vizinho, o nosso parente, um amigo, um colega de trabalho está sofrendo, está sem perspectiva de vida, sem esperança, caminhando rumo à condenação, e eu não me habilito e não tenho coragem de testemunhar de Jesus para essas pessoas. No entanto, várias organizações, como Testemunha de Jeová, que não acredita na personalidade do Espírito Santo, que não acredita na divindade de Jesus, que não acredita que os servos de Deus vão morar no céu, apenas 144 mil sobem para lá e o resto vão viver aqui na terra, que negam as doutrinas básicas do cristianismo. Eles estão aí de porta em porta, batendo muitas vezes a porta da tua casa, bem vestido, com uma pasta de lado, com a revista Sentinela e com a revista Despertai, anunciando o reino de Jeová. Muitas vezes a meio-dia, sol a pique. Essas pessoas estão aí todos os dias, insistentemente batendo na porta, convidando as pessoas para abrir a sua casa, para ter uma reunião de estudo, para se tornar um estudante das Testemunhas de Jeová. Você vai encontrar os Mormons, que é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fundada por um homem chamado Joseph Smith, que diz ter tido uma revelação de que Jesus pregou outro evangelho nas Américas e que esse outro evangelho estava escrito em placas de latão reluzente em um monte dos Estados Unidos e que foi revelado pelo anjo Moroni. E Joseph Smith foi lá e pegou esses latões e como resultado surgiu o outro evangelho de Jesus, que é o livro de Mormons, um livro atual. Para eles a Bíblia é ultrapassada, um livro velho, desnecessário. O livro que tem autoridade mesmo é esse livro de Mormons, e ele sai de casa em casa pregando o outro evangelho deturpado e levando uma grande multidão para si. E nós, igreja, o que temos feito? Só a título de teste, quantos hoje trouxeram visitante para a igreja, para esse culto? Levanta a mão. Temos aqui 3 pessoas, 4 pessoas, glória a Jesus por isso, 5 pessoas, que no meu irmão que não tem 5 pessoas, pelo menos isso. Veja o que eu estou querendo dizer com isso.
é que nós temos feito programações pensando isso em nós. E aí, a mim me compete fazer uma colocação que eu fiz nos trabalhos que eu estou pregando. Veja bem, da minha igreja que eu tenho pregado. Quando a gente faz um congresso de jovens, um congresso de senhoras, um congresso de varões, inconsciente ou inconscientemente a gente faz um trabalho interno, pensando em nós. Os convites que a gente faz é pensando nas outras igrejas, é pensando nos irmãos, é pensando nas pessoas evangélicas. Nós já fizemos um convite especial e saímos distribuindo esse convite de casa em casa, ou mandamos pelo correio para os interesses dos nossos vizinhos, dizendo: nós temos um evento especial e você é o nosso convidado principal. Esse evento não terá razão de ser se você não estiver presente. Já fizemos isso ou não? Então veja bem, nós estamos deixando de lado a visão da grande comissão. Qual o tipo de trabalho, de serviço que eu estou prestando a Deus? Quando a igreja para de investir nas almas perdidas, ela se desviou da sua missão, ela deixou de ser igreja, ela se torna qualquer outra coisa menos representante do Rei Jesus. Ela pode se tornar uma mera instituição religiosa, ela pode se tornar um clube, uma associação. Ela deixará de ser a agência do reino aqui na terra, ela deixará de ser o endereço de Deus aqui na terra, porque o poder do Espírito Santo nos foi otorgado para que sejamos testemunhas de Jesus. Aleluia, verdade, Senhor. Se eu não for testemunha de Jesus, o poder do Espírito Santo será extinguido, extirpado e eliminado de minha vida. E essas considerações me levam a Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, quando o Senhor Jesus vai nos falar sobre a seara e sobre os ceifeiros. A Bíblia nos diz que percorria Jesus todas as aldeias, ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E a Bíblia diz que ao olhar para as multidões, ele moveu-se de íntima compaixão, porque aquelas multidões eram como ovelhas que não têm pastor. E a Bíblia diz que Jesus disse para os seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas poucos são os ceifeiros, são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais ceifeiros, mais trabalhadores para a sua seara. O que é que eu devo fazer para cumprir com êxito a missão que Jesus me confiou? O que é que eu devo fazer para desenvolver um trabalho que é o principal da igreja? Dar continuidade à missão que Jesus iniciou aqui, ser a reprodução de Jesus aqui na terra. Jesus, ele subiu aos céus, mas antes de subir aos céus, ele formou um corpo aqui na terra. Ele deixou um corpo que é a sua igreja. Então, o que é que Jesus quer? Ele quer que os teus olhos sejam os olhos dele aqui na terra. Ele quer que a tua boca seja a boca dele aqui na terra. Ele quer que os teus braços sejam os braços dele aqui na terra. E eu te digo aquilo que tenho falado sempre: as palavras de Deus em tua boca, inspiradas pelo poder do Espírito Santo, têm o mesmo poder que teve na boca de Jesus de Nazaré. Oh, glória, aleluia! E ele formou um corpo. E ele quer que você dê continuidade à missão. E esse texto nos diz, em Mateus capítulo 9, que para que eu tenha êxito nessa missão, em primeiro lugar eu preciso ter a visão de Jesus. Jesus viu as multidões. Você tem visto o seu vizinho? Você tem visto o seu parente? Tem visto o seu amigo? Ou você se tornou aquele tipo de crente tão santo, que nem cumprimenta mais as pessoas lá fora, porque eles são incrédulos, pecadores? É essa a visão que nós temos. E eu não vou mais cumprimentá-lo, mas Jesus disse que se eu cumprimento somente os meus irmãos, que recompensa eu terei. Nós desenvolvemos o hábito de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, não é verdade? Isso é muito bom, é muito salutar. Mas você sabia que esse ensino de Jesus foi para que os crentes saudassem os não crentes? Quando ele falou em termos de missão, quando ele dividiu as pessoas
pessoas para ir de casa em casa. Ele diz: quando chegar numa casa, saudai com paz. Isso é na visão da grande comissão. Você chega numa casa que está cheia de guerra, de briga, de confusão. Está lá toda a ação do inimigo. Você chega e diz: a paz do Senhor esteja nessa casa. Você é o filho da paz, o mensageiro da paz, o enviado da paz. Jesus está dizendo: vá e leve paz onde existe guerra, onde existe turbulência. Leve a paz. Aleluia. Você tem tido essa visão? Será que nós temos amado de fato as pessoas? Aleluia, Jesus. Jesus viu as multidões. Ele se voltava para aquilo que havia na vida do homem como necessidade humana e conseguia ver e enxergar aquilo que nem o homem mais conseguia enxergar. Veja bem, o que me chama a atenção em Jesus. Certa vez ele se aproximou das multidões, olhou para aquela multidão e disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Você sabe o que é que me impressiona? Porque dentro desse contexto, quando você vai analisar a passagem, você vai perceber que Jesus estava se dirigindo não à classe religiosa da época de então. Jesus não estava se dirigindo aos fariseus, ele não estava se dirigindo aos saduceus, não estava se dirigindo aos zelotes, nem aos herodianos. Ele estava se dirigindo a uma classe que não tinha pedigree, que não tinha posição social. Ele estava se dirigindo para cegos, mancos, coxos, aleijados, para pais de família desempregados, para mulheres curiosas, para loucos, para lunáticos, para pessoas que ninguém dava nada por elas. E ele olhava e via naquela multidão de descamisados o desabrochar e o surgimento de uma nova geração que seria o elemento diferenciador aqui na terra. Era o homem Jesus vendo a humanidade através dos olhos da divindade e podia enxergar o interior do homem e ver o que mais ninguém podia enxergar. Jesus diz: eu estou vos levantando para serem sal que dá gosto ao desgosto do mundo e para ser luz que brilha neste mundo de escuridão. Era Jesus vendo as multidões. Você já olhou para um bêbado, para um cachaceiro, para um homem de rua, para uma mulher de rua, para um menino de rua, para um cheirador de cola e viu nele a possibilidade de surgir ali um missionário, ou um pregador da palavra, um pastor, alguém que vai impactar a sua geração? Eu me lembro, irmãos, quando eu era jovem, em Natal, na minha terra, aos 16 anos de idade, meu coração ardia de paixão por Jesus. E havia naquele bairro onde eu morava uma jovem prostituta, ladra, abria um carro com facilidade, muito bonita, drogada, e aceitou Jesus numa igreja evangélica e passou alguns meses naquele local. Mas o pastor da igreja proibiu os jovens de ter aproximação com aquela moça para que os jovens não corressem o risco de se contaminar. E aí, um dia eu a encontrei drogada no meio da rua e comecei a conversar com ela e ela chorando abriu o seu coração para mim, dizendo por que tinha se afastado da igreja. E eu comecei a falar do amor de Jesus para ela. Ela começou a chorar mais ainda. E eu comecei a chorar também. Eu pregava a palavra de Deus e as lágrimas banhavam meu rosto. Levei esta jovem para a nossa igreja. Ela se reconciliou. Nós acompanhamos o crescimento dessa jovem. Ela se tornou uma pregadora da palavra de Deus. Uma mulher de vida fácil, que era transformada pelo poder do Espírito Santo. Deus lhe deu um companheiro, ela se casou, e o que é mais interessante ainda, o rapaz era virgem, nunca tinha andado no mundo, se casou, estão casados
26 anos servindo ao Senhor, adorando ao Deus Criador. Oh, aleluia!